E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade? Trazendo aqui uma análise geral, né? Do show do WrestlePalooza. Que, cara, foi um show meio, como tá dito até no título, nos... Tá zoado meu cabelo, hein? Na thumbnail, foi um show completamente agridoce, né? E eu acho que não tem palavra melhor pra definir esse show. Inclusive, me lembrou muito o show do Raw Netflix, né? Que a gente esperava muita coisa e no final não aconteceu nada. Porque foi muito isso que aconteceu nesse show. Um monte de teoria, um monte de coisa e não aconteceu basicamente nada, né, cara? Então, vamos lá. Vou pegar o match card aqui. Não que eu não saiba, né, mas... Primeira luta, a gente foi de Brock Lesnar versus John Cena. E aí eu vou falar, vou ter que dar uma opinião impopular aqui, porque eu gostei. Mas assim, nossa, você gostou dessa luta que não teve move, que foi rápida, foi um squash? Gostei, porque eu tava esperando o pior. Gente, o que vocês esperavam? Assim, realmente, eu vou resumir a luta. O John Cena foi completamente humilhado pelo Brock Lesnar. Teve um momento do combate que ele, né, deu uma reviravolta assim, tentou combater, mas em resumo, a luta, ele foi humilhado, foi completamente trucidado. E aí eu falo pra vocês, o que vocês estavam esperando? Porque gente, é Brock Lesnar. Assim, a gente tá em 2025. Em 2015 ele já não lutava bem. Assim, lutar bem que eu falo, tipo assim, de uma grande apresentação, de muitos moves, já não rolava isso. A gente tá em 2025, você achou que ia rolar? Você achou que ia ser John Cena versus Logan Paul, John Cena versus Cody Rhodes, John Cena versus Sami Zayn? Gente, o Brock Lesnar não é esse cara. Então, assim, pelo meu nível que eu estava esperando da luta, expectativa baixa, eu também não esperava interferência. No final, pra não falar que eu não esperava interferência, eu achei muito estranho o jeito que o John Cena foi embora, porque eu acho que ele foi muito lento, também tava com um olhar estranho. Eu falei assim, mano, eu fiquei esperando o Brock Lesnar voltar mais uma vez pra dar uma surra nele e machucar ele, pra ele ficar ausente. Eu fiquei esperando isso, não aconteceu. Apesar dele ter batido no Brock Lesnar, no John Cena mesmo depois da luta acabar. Mas eu achei, sabe aquela parte que ele tá indo embora? Achei que o Brock Lesnar ia voltar e ia bater nele de novo. Não aconteceu. Mas já não era uma luta que eu tava esperando interferências, que eu estava esperando alguma coisa. Mas, então, assim, pelo que eu estava esperando, meu nível de expectativa foi totalmente atendida, foi até superior. Então, assim, essa luta acaba colocando, vai, um nível de 5 estrelas. Essa luta pra mim fica 4 estrelas pela expectativa. Se for pela luta real, é 1 estrela, 2 estrelas. Não for uma luta, nossa, que luta boa. Mas, assim, porque eu esperava do combate foi bem melhor do que eu esperava. Aí a gente vai pra Jimmy e Jay versus Braun e Bronson. Ó, e falar quase gabaritei, tá, gente? Acertei meu palpite sobre Brock Lesnar vencer. E acertei meu palpite que Braun Breaker e Bronson Reed iam vencer. Só que não foi do jeito que eu esperava. Cara, essa luta, ela é muito... ela começa ao ponto agridoce. Porque pra mim, Brock Lesnar versus John Cena foi doce. Foi doce porque, tipo assim, eu tava esperando comer um limão. Eu comi uma bolacha de maisena, que é uma coisa que eu não gosto. Mas, assim, é melhor que limão. Acabou sendo um positivo saldo. Essa luta eu esperava muita coisa dela e não aconteceu nada do que eu esperava. Por outro lado, aí que entrou a agridoce, porque a luta eu achei muito boa, cara. Eu achei, tipo assim. Eu acho que essa foi a melhor luta do show pra mim. Pra mim, foi a luta do show, do dia. Fico muito entre essa e entre o Mixed Tag Gender Match lá. Mas eu acho que essa luta teve um ritmo muito melhor. Então, assim, pra mim foi a melhor luta do show. A gente teve a LA Knight de juiz especial, que foi uma coisa legal. É sempre legal ter um juiz especial que tá dentro do contexto da rivalidade. Então, ele tem rivalidade com as duas duplas, faz sentido. Só que, assim, foi meio pra nada, sabe? Porque o que a gente tava esperando dessa luta? As possibilidades. O Roman voltar era uma possibilidade, que o Code voltou, mesmo estando em gravação de Street Fighter. A gente falou assim, se o Code voltou, o Roman pode voltar aí nesse evento. Não voltou o Roman. Mas beleza, não é uma coisa que nem sequer deram muito a entender que ele ia voltar. Era uma teoria que algumas pessoas tinham, inclusive eu. Não aconteceu, beleza. E Heel Turner, ou Twinner Turner, porque né, ele seria mais Twinner, na minha cabeça pelo menos, do que um Heel propriamente dito, do Jey Uso, mas não aconteceu isso. E assim,
Teve momentos de, tipo assim, o Jey Uso vai atacar o LA Knight. Mas assim, não teve um estranhamento do Jimmy com o Jay. Não teve nada, assim. Beleza, eles ganharam. E tipo assim, essa luta se prejudicou pela covardia da WWE. Porque eu falo uma coisa. Gente, imagina se Bron Breakker e Bronson Reed fossem campeões de duplas. Ia ser uma luta pelo título de duplas. E tipo assim, os caras campeões de duplas derrotaram o Jimmy e o Jay. Já ia dar um outro nível. A mesma luta, podia ser a mesma luta. Mas já ia dar um outro contexto pra essa situação, você entende? Já ia dar uma coisa a mais. A luta também foi sem desclassificação, por mais que não foi na regra, mas né, o LA Knight deixou eles pegarem armas e as coisas. E eu achei legal, porque funcionou melhor. Eu acho que o Bron Breakker, Bronson Reed, Jay Uso, até o Jimmy, eles funcionam melhores com lutas assim. Pelo menos essa configuração de dupla. Vai ter um Jimmy J versus New Day, que vai ser legal, sim, mas assim, nesse contexto eu achei que funcionou muito bem e eles fizeram o correto. Podia ter colocado sem desclassificação desde o início? Podia, mas foi legal pra consolidar o LA Knight, tipo assim, tô nem aí, faz o que vocês quiserem, foi legal isso. Aí a gente vai pra uma luta que me decepcionou muito. Assim, foi melhor, mil vezes melhor que Brock Lesnar. É esse o ponto da agridoce, tá, gente? Essa luta é obviamente mil vezes melhor que Brock Lesnar versus John Cena. Mas eu preferi John Cena versus Brock Lesnar porque eu não preferi a luta em si, mas assim, me suou melhor essa luta. Por quê? Porque eu não estava esperando nada dela. Então, assim, realmente eu estava esperando menos do que foi, olha que já não foi muita coisa. Essa luta de Io Sky versus Stephanie Wacker pelo título vago, eu estava esperando muita coisa. E assim, só pra finalizar, Jimmy J versus Bronson foi bom, foi uma luta boa, pra mim, a luta da noite, mas faltou alguma coisa. Parece que ficou empacado, sabe? Não teve uma coisa a mais da storyline, não teve uma coisa tipo assim, pô, eu quero ver o show pra ver o que vai rolar dessa coisa que aconteceu. Não, eles só ganharam e já era. Mas assim, Io Sky versus Stephanie Baker. A luta foi boa? Foi. Eu achei que não foi a melhor luta da Baker e muito menos da Io. Assim, por exemplo, eu acho a luta dela com a Kairi Sane no Raw de segunda passada, eu achei ela muito melhor do que essa, por exemplo. Muito assim, não por muito, mas assim, achei um pouquinho melhor. Posso estar falando absurdo? Posso. Mas aí é a minha opinião assistindo. Vi uma vez também. Essa aqui quebrou minha banca. Eu tava apostando totalmente na Yo Sky. Totalmente assim, com alguma dúvida, né? Mas não achei que a Vaca ia ganhar tão cedo. Ela ganhou o título. Foi legal a luta. Só que assim, faltou. Porque eu vou explicar. Tudo bem você ter uma luta que não tem interferência. A gente reclama muito disso. Às vezes, nossa, a WWE tá cheia de interferência. Mas tem lutas que precisam de alguma interferência. E esse é o caso, que é o quê? Primeiramente, a luta pra mim não se justificou sem interferência. Já começa por aí. O que foi a luta não justificou o fato de não ter a interferência das Kabuki Warriors. E não foi uma luta tipo assim, nossa, se tivesse interferência ia estragar uma luta que tava muito boa. Eu não achei isso. E o contexto da storyline não tem lógica. Assim, que fosse elas aparecerem no final da luta, tipo assim, a luta acabou. Eu fiquei até o final esperando elas aparecerem. Ah, mas ia estragar a comemoração. Gente, posso falar uma coisa? A gente tem que parar com essa mania de comemoração de pay-per-view, tá? Antigamente a WWE não tinha isso. E funcionava, que é o quê? Nossa, ganhou o título, tenho que comemorar no meu pay-per-view. Não, gente. Comemoração até faz sentido pra alongar uma semana de reinado que seja, mas tipo assim. Stephanie Wacker chegou segunda-feira, amanhã. Comemora, mano. Faz festa, faz um bagulho com bandeira do Chile. Eu sou a favor disso. Agora, tipo assim, nossa, ia estragar a comemoração do pay-per-view. Pay-per-view não é de comemoração, pay-per-view é luta. Chegou no Raw, pode ter uma coisinha de comemoração, eu acho bem mais legal, acho bem mais produtivo, eu acho que funciona mais, é algo mais cadenciado. Então assim, eu acho que sim, a Asuka e a Kairi Sane tinham que ter aparecido pra bater na Io, ou pra bater na Vacker, pra fazer alguma coisa, cara, pra encarar, sei lá, que fosse pra pelo menos deixar um teaserzinho. E aí, me preocupa muito, né, Vacker, porque assim, gente, ela vai ter um mês de reinado. Eu tô achando, tá ligado? Porque ela vai enfrentar a Rhea Ripley. Assim, se Deus quiser muito, a gente vai ter Seth Rollins versus Cody Rhodes pelo título do Crown Jewel, que vai ser uma lutaça. Cody vai ganhar, mas assim, vai ser uma lutaça. E
Stephanie Wacker versus Jade Cargill, porque eu acho que a Jade Cargill vai ganhar o título na sexta-feira. Que inclusive é uma coisa a se comentar, tá? Jade Cargill, Tiffany Stratton e Nia Jax deveria ter entrado nesse pay-per-view, né? Mas não entrou. E assim, eu acho que que é o quê? Ano passado aconteceu primeira luta por esse título, que é o título do campeão máximo de uma brand versus campeão máximo da outra brand. Talvez aconteça isso. Aconteceu no Crown Jewel. O nome do título é título do Crown Jewel. Então, assim, na teoria era pra acontecer agora. Se não acontecer, foi um ano que eles fizeram uma gracinha pra ter um título lá da Arábia e realmente não vai ter nunca mais. Eu sei que muita gente odeia. Ah, não, mas eu sou totalmente a favor do campeão versus campeão. Acho muito legal esse tipo de luta. Uma vez por ano, top. Então, se não tiver essa luta, que é o que eu torço muito pra que tenha, mas assim, vai ser na Austrália, gente. A WWE, ela fica de 4 pela Real Ripley. A gente já sabe disso. Triple A é o cara que, nossa, que se deixar come a bosta dela. Então assim, vocês acham mesmo que um pay-per-view na Austrália, a Rhea não vai ter uma disputa pelo título? E mais, vocês acham mesmo que ela vai perder? Então assim, tudo caminha pra Stephanie Wacker versus Rhea Ripley, que vai ser uma lutaça. Mas a Stephanie Wacker vai perder com um mês de reinado e uma defesa. Tudo caminha pra isso. Aí a gente vai ter uma luta que pra mim foi a segunda melhor luta da noite. Não sei, vai ter alguma pessoa que vai falar assim, ah não, não foi tudo isso, não foi tudo isso, eu entendo, mas eu amei essa luta. Pra mim foi um show de entretenimento. Então assim, Seth Rollins e Becky Lynch versus CM Punk e AJ Lee. Eu achei o começo da luta bom, por mais que foi lento. É aí que eu falei do ritmo. Que assim, eu achei legal a personalidade da Becky Lynch, do Seth Rollins zoando, brincando, provocando, imitando taunt, esse tipo de coisa. Eu achei maravilhoso. Mas eu achei que eles enrolaram muito. E assim, ah, mas é pra AJ Lee não entrar, não ficar cansado. Eu sei, gente, eu sei que é por conta disso. Mas faça uma luta mais curta, então. Não precisa ficar enrolando tanto tempo. Faz uma luta mais curta, fazer o quê? Inclusive, faz uma luta mais curta e alonga a luta do main event. Que, nossa, essa luta do main event, eu vou ter que descascar ela aqui, mas enfim. Que é o co-main event foi muito melhor que o main event. Deveria ter sido o main event, tá? E aí eles ficaram enrolando, ficaram prendendo o Punk lá dentro. Até o momento que a AJ Lee entrou, fez o tag, aí ela entrou, bateu. E assim, o principal foco dessa luta, obviamente, é a AJ Lee, né? A gente queria ver a AJ Lee depois de 10 anos sem lutar. E assim, o que falar? Porque assim, não sei, mano, porque eu tenho umas... É outra coisa meio agridoce, né? Esse combate foi agridoce também. Porque assim, o começo da AJ Lee, gente, vocês vão me desculpar, mas eu achei péssimo. Assim, achei ela travada, assim. Achei que ela tava parecendo a Didi Cardio que a gente critica, de tipo assim, pensar muito pros golpes. Você vê ela armando, ela tava assim no começo da luta. Mas eu senti que ao longo da luta ela foi pegando ritmo. Então eu achei isso muito legal. Porque eu achei que ela tava sem ritmo mesmo. Então assim, é, no finalzinho do combate eu já vi os golpes se encaixando melhor. Ela fazendo uma coisinha ali, um stompzinho que eu achei divertido, achei diferente. A gente teve o spot da mesa que eu achei bacana, necessário para esse tipo de combate, de entretenimento. A gente teve submissão dupla dali do Punk, foi divertido demais. A gente teve a Becky Lynch fazendo submissão do Punk, o Punk quase batendo nela, que o público tava pedindo. O Seth Rollins batendo na AJ Lee, que também eu achei, quando isso aconteceu, eu achei o bico. Eu tava assistindo e falei assim, caramba, tomou na boca, mano. E assim, acho que ele podia ter tido mais coragem, né? Feito, tipo... Cara, é que é muito pesado o Stomp, cara. Mas posso falar, pedigreezinho? Um pedigree na AJ Lee, um DTS na Becky Lynch, porque a Becky Lynch já tá acostumada a apanhar do Baron Corbin, do não sei o que lá. Então, assim, acho que ela não teria tanto problema. A AJ Lee tá voltando agora, também ali perdendo no golpe. Ela é magrinha, assim, não sei se ia aguentar tanto. Ainda mais a questão do pescoço. Então faz o pedigree, que eu acho que é mais tranquilo. Puta, faltou isso. Faltou isso. Mas assim, tirando isso, é um pontinho que eu tiro da luta. Mas achei a luta muito divertida, me entreteu, caras e bocas. AJ Lee, eu acho que ela às vezes dá uma crinjada, assim, sabe? Tipo assim, ela tem umas caras que não funcionam.
Mas, ao mesmo tempo, também, quando ela acerta nos trejeitos, caras e bocas é maravilhoso, cara. Ela é uma atriz, assim, pra questão pro wrestling, ela funciona demais. E hoje funcionou. Ontem, né, no caso, funcionou. Essa luta foi muito divertida. A AJ Lee venceu com uma submissão, que era o que deveria acontecer. Deu a lógica também, era óbvio. Espero que se o Punk for enfrentar o Seth Rollins pelo título, que seja pra matar essa feud de vez. Porque eu não quero, tipo assim, gente, desculpa, eu não quero ver ele enfrentando o Punk na Austrália pra depois ele enfrentar de novo na WrestleMania, cara. Não quero. Que assim, eu sei, é bom, e eu amo essa rivalidade. Mas tipo assim, se tiver essa rivalidade que seja 1000 vezes, eu não penso assim, cara. Porque me irrita, me enche. Sabe por quê? Porque às vezes você satura, é esse o ponto. Você satura uma rivalidade. Então não precisa saturar. Por mais que seja bom, dá uma acalmada, faz outras coisas, depois volta. E a AJ Lee deve enfrentar Becky Lynch pelo título, que é o correto, né? O mais certo. E aí a gente vai pro main event, cara. Que tristeza esse main event. Vou ter que tomar mais água. Gente, não confie em papo de WC. Quando eu falo isso, é tipo assim, de ilusões. Porque vamos. A gente tá na era AAA. Tipo, então assim. Você viu que uma coisa vai ser óbvia? Acredite que essa coisa vai ser óbvia. Porque provavelmente vai ser óbvia. Eu tô falando isso porque eu caí no papo da IWC. Eu me iludi demais. Assim, eu torci pro Drew por um momentinho do combate. Eu realmente acreditei que ele pudesse ganhar. Mas não é nem sobre isso que eu tô falando. Que assim, Cody Rhodes, campeão indiscutível da WWE versus Drew McIntyre, esperava uma boa luta, coisa que não aconteceu da maneira que eu esperava. Foi uma luta tanto faz demais, assim. Não teve nada de especial nessa luta. Não é uma luta memorável. O O Drew segue sendo desvalorizado, mas aí já é um papo batido. Era óbvio que ele ia perder essa luta. Então, assim, a gente não tá na era Vince, cara. Se fosse na era Vince, o Drew ia ganhar. É tipo assim, não é nem dúvida. O Drew iria ganhar. Então, assim, a gente vive na era do Triple A, que todo reinado tem que ser minimamente longo. É difícil você ver um reinado com menos de 100 dias. É difícil. Ahn, o Cody não precisava reter, cara. Ainda mais se não for pra dar segmento, sabe? Porque, assim, qual que era a nossa expectativa? O Drew cometeu o crime e ganhar. Obviamente não aconteceu, era uma coisa muito, assim, quase possível mesmo. O Randy Orton aparecer. Eu não tava contando com o Randy Orton aparecer no meio do combate. Podia aparecer no final, sabe? Eu fiquei nessa expectativa, pô, vai, aparece o Randy Orton, dá uma encarada, fala alguma coisa, um RKO. Porque tá, assim, o Cody ele também não tem muitos inimigos. Então, assim, provavelmente, ou ele vai enfrentar, e assim, ó, escuta o que eu tô falando, que eu tô com medo disso acontecer. Não que eu não goste do cara, mas assim, não duvido. Que é o quê? Ou o Cody Rhodes vai enfrentar é, o Drew de novo, ou o Cody Rhodes vai enfrentar o Seth Rollins no Crown Jump, como eu falei, ou o Cody Rhodes vai enfrentar Randy Orton, ou começar uma feud, alguma coisa com o Randy Orton, ou pode vir um solo Sikoa aí, hein, cara. Eu não acho impossível, não. Eu não sei se eu tô falando um absurdo tão grande, mas não acho impossível deles meterem um solo Sikoa pra enrolar tempo de reinado pro Cody. Jacob Fatu, talvez? Acho difícil. Porque eu acho que o Jacob Fatu, quando ele for disputar algo, vai ser pra ganhar. Então eu acho por isso que eles estão enrolando ele fora da rota do Mundial, porque ele não vai ser campeão agora. Quando ele disputar, vai ser pra vencer. Eu acho que precisava melhorar o personagem do Jacob Fatu um pouco. Mas, assim, luta é perfeito, né? Eu não ficaria triste, não. Seria uma ótima luta. O Cody, eu sempre falo que ele é um cara que ele consegue tirar lutas boas de superstars bons. Não aconteceu isso ontem. A luta foi muito tanto faz. O Cody ficou sentindo a cabeça, meio que assim. é, com certeza era kayfabe, mas assim. A kayfabe é totalmente ridícula. Não mudou nada na luta, isso, sabe? No final, o Drew machucou a perna. Aí o Cody ganhou por causa que o Drew machucou a perna. Então, assim, o Drew vai provavelmente usar desculpa, se eu não tivesse machucado a perna, tal. Ou ele vai ficar só sendo chato, ou ele vai ganhar uma nova chance pelo título com alguma estipulação. Rivalidade, assim, totalmente horrível, péssima, sem nexo.
Não tem graça, sabe? Não é uma coisa que empolga de assistir. E a luta foi isso. Não teve nenhuma interferência, não teve nada pro futuro. Foi uma luta filler, sabe? Totalmente filler. Assim, nota baixíssima que eu daria pra essa luta. E o Cody Rhodes continua sendo um campeão chato. Por culpa da falta de coragem da WWE. Eu sou um dos caras mais críticos ao reinado do Cody, o primeiro. E as pessoas não entendem que o meu problema não é com o Cody, não é com a posição que ele assumiu. Eu sei que ele é campeão da WWE. Mas seja corajoso, cara. Seja corajoso. Então, assim, Cody Rhodes teve acho que 3 lutas com o AJ Styles. Por que que ele não ganhou? Por que que ele não? Ganhou a primeira, perdeu a segunda, recuperou a terceira. Ou perdeu a primeira já, ganhou a segunda e reteve na terceira. Sabe? Teve 3 lutas com o cara. Faz uma troca de título, cara. Vai dar uma nada mais pro Cody Rhodes. E, tipo assim, não é como se ele tivesse descredibilizado por perder pro AJ Styles. A gente sabe que é o AJ Styles. Ah, mas o AJ Styles não quer ser campeão. Caramba, ele vai morrer de ser campeão um mês? Que foi meio que isso, né? Um mês, uma lutinha assim. Nossa, exagero, né, galera? Cody Rhodes versus Logan Paul. Foi uma boa luta, mas assim, Logan Paul campeão dos Estados Unidos. Por que que não colocou o título do Logan Paul em jogo? Fizesse ele perder pro próprio Logan Paul roubado depois, gente, se fosse o caso. Ou podia fazer Cody Rhodes versus LA Knight, como foi LA Knight versus Logan Paul. Apesar que LA Knight versus Logan Paul foi muito bom, mas assim, sabe, esteja corajoso. Imagina o Cody Rhodes, double champion. ah, Como chama? Quando ele é campeão de todos os títulos? Grand Slam. Então, assim, teria deixado o reinado do Cody muito mais memorável. Roma voltou, gente. Roma voltou. Vocês não estão querendo empurrar o Cody como cara da companhia? Faz ele ganhar do Roma de novo. Revanche. Outro estilo de Roma. Pô, não fizeram. Luta de tags lá. O maior adversário dele nessa época foi o Solo Sikoa. Aí a gente teve a feud com o Kevin Owens que foi boa. Também, pra mim, poderia ter feito o Kevin Owens ganhar, mas assim, justo. Eu acho que é uma das que. O problema não é aí, o problema é as outras. Então, assim, o reinado do Cody sempre joga muito no seguro. Ah, mas o do John Cena também era assim, tá? É que, desculpa, alguns casos do John Cena era ruim também. E alguns casos do John Cena era bom. Então, assim, lá era bom e aqui é ruim. Ou lá era ruim também, então não tem muita comparação. É isso, cara. Não vou ficar falando muito mais, não. Eu achei esse show meio agridoce, porque, igual eu falei, parece que eu descasquei o show, mas Cena vs Brock Lesnar eu achei aceitável, assim, pelo que se esperava da luta, tá? Se você esperava muito mais que isso, acho que o problema tá em você, sim. Jimmy e Jay versus Braun e Bronson, em questão wrestling, luta, foi top, assim, achei, gostei muito bastante. Faltou uma interferenciazinha, faltou alguma coisa, cara, alguma coisa faltou nessa luta. Não vou te falar exatamente o que, eu dei exemplos durante o vídeo, mas assim, alguma coisinha faltou. Stephanie Barker versus Jay Sky, bom, nova campeã, mas faltou alguma coisa também, vou deixar no ar aí. AJ Lee e Punk versus Seth e Becky Lynch foi bom. Podia ter sido minimamente melhor, sei lá, faz um. Que ele falou, faz um beijo quadro pra deles também, faz, sei lá, alguma merda. Mas assim, eu gostei. Então, assim, eu vou tirar ela dessa equação do faltou. Por mais que poderia ter sido uma luta mais corajosa, mas assim, não faltou nada pra mim. Pra mim foi bom do jeito que foi, aprendi ele voltar, pegar ritmo. E aí a gente teve Cody versus Drew, que foi uma porcaria. É isso.